Edilson, boa noite, bem-vindo. Lena, acho que está assistindo também, né, Lena? Um beijo para você. Vamos lá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Eu aqui de volta, iniciando mais uma semana e tocando um assunto que já não é novidade para vocês, né, pessoal? Família, segurança pública e fim da Cracolândia. Vamos lá, né? A Rede Record noticiou ontem, no Domingo Espetacular, um confronto que houve na Cracolândia, né? E eu passei o dia tentando pesquisar, saber mais detalhes, o que levou aquele confronto daqueles zumbis ensandecidos ali destruindo carros, quebrando tudo por onde passavam, né? E fui tentar descobrir o porquê de tamanha revolta, né? E aí descobri, pessoal, que esses mesmos usuários, que em breve serão todos transportados ali até a Avenida Cruzeiro do Sul, né, onde eu já falei para vocês que teremos ali mais de 25 mil alunos transitando ao lado dessa Cracolândia todos os dias, né? Fui entender por que eles estavam tão violentos, quebrando tudo, destruindo carros, colocando fogo em colchões, e aí soube que tudo isso foi porque a polícia, né, a GCM, unida ali com a polícia militar e civil, prenderam um traficante, né? E aí, pessoal, é isso, né? Nós estamos tão na mão do crime, né? Que quando a polícia cumpre a sua função, o seu papel, ao qual é designada de prender traficantes, né? Isso causa uma comoção, isso causa uma revolta, né? Em que ali, sei lá, não sei dizer para vocês o número, mas o vídeo tá na minha página, eu vou postar de novo. Uma revolta ali de mais de, sei lá, 200, 300, 500 pessoas, não sei quantas pessoas tinha na hora, mas assim, uma atitude absurdamente agressiva, violenta, né? E é essa Cracolândia que se mantém, né, meus amigos? A gente precisa parar para refletir por quê, né? Por que que um governo da cidade mais rica do país não é capaz de diminuir o uso? Muito pelo contrário, ele foi capaz de um ano para o outro aumentar em 50% o número de usuários cadastrados na região da Luz, né? E aí vocês falam, nossa, Cris, mas por que isso? E eu respondo para vocês, eu não sei exatamente o porquê, mas eu arriscaria dizer que é porque alguém está levando vantagem, né, pessoal? Porque a gente sabe que o nosso governo, quando ele não leva vantagem, ele consegue encontrar saídas para isso, né? Cada vez que a nossa Guarda Civil Metropolitana, a nossa GCM, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil adentra as entranhas ali da Cracolândia, no centro, eles chegam em nomes bastante conhecidos nossos, né? E além disso, eles chegam também em armamentos de grosso calibre, né? Em grandes quantidades de drogas, né? Granadas e todos os tipos ali de coisas pertencentes ao submundo do narcotráfico, né, pessoal? E rodeado deles ali, jovens que abriram mão de tudo que sua família tinha para oferecer, né? A gente encontra ali profissionais, médicos, advogados, engenheiros, mães de família jogadas ali à própria sorte, né? E aí a gente fala assim, puxa, mas por que que ninguém faz nada? Não faz nada porque tem muita gente lucrando com isso, pessoal, ou seria feito, né? Se eu e vocês optarmos por não pagar mais o nosso IPTU, garanto para vocês, algo será feito muito rapidamente, né? Se nós optarmos por estacionar o nosso carro na calçada, vamos pensar assim, coisas que não dê lucro para eles, né? Não vamos estacionar o carro na calçada, mas vamos pensar em algo desse tipo. Vou estacionar meu carro na calçada e vocês também. Pessoal, tenham certeza, em segundos as forças do governo tomarão atitude, né? O prefeito vai mandar guincho, carro, caminhão, polícia e vai retirar os nossos carros e vai levar para o pátio, né? Ou seja, o que a gente conclui com isso? Que quando o governo não leva vantagem em algo, ele consegue sim encontrar solução para tudo, né? Então, por que na Cracolândia as coisas, quanto mais se faz, pior fica? Claro,
a gente tem que levar em consideração que sair do vício da droga é extremamente difícil, né? Isso a gente não está discutindo, mas por que, pessoal, o governo não atua na prevenção? Por que que ele não investe na educação e evita que novas crianças entrem, né? Ele prefere deixar entrar e daí tenta tirar. Por quê? Porque tem ONGs faturando fortunas ali para se manter ali dentro, fingindo que tá cuidando, né? Porque não cuida, né, pessoal? Não adianta dizer que vai cuidar de um usuário de crack dentro da Cracolândia, que a gente sabe que isso é uma fraude, não tem como cuidar. A única forma de cuidado é você tirar essas pessoas de lá de dentro, já que elas são adoecidas pelo uso da droga, tirar desse ambiente e levar para um lugar onde elas possam ser bem alimentadas, bem cuidadas, tratadas psicologicamente, que elas possam ter atividades de vida diária regularizadas, e aí teremos uma chance, ainda que muito pequena, mas teremos uma chance. Agora, falar que tem ONGs recebendo milhões aí para cuidar de drogado dentro da Cracolândia, a gente sabe que isso não é solução. Então a gente precisa começar a pensar nessas questões, a gente precisa começar a pensar por que que agora o governo, né, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o governo do estado, estão também fazendo aí esse projeto, né, que já está em andamento, de levar esses usuários do centro da cidade, porque vai ser revitalizado. Isso, para mim, nada mais é do que uma medida higienista. Você tira da frente dos olhos da população, mas aí você esconde num terreno ali a 2, 3 quilômetros de distância, né? E coloca essas pessoas num lugar sem atividade, sem espaço, confinadas em containers, né? Que ele diz que é uma unidade de tratamento, tá? Que já tem até fila de usuários ali nas portas tentando entrar para esse espaço, né? Onde eles terão cama ali, terão algum espaço nesses containers, mas que não se trata, pessoal. Se alguém tiver como me explicar que dá para tratar usuário de droga, usuário de crack dentro da Cracolândia, né? O que eles fazem é assim, paliativo. Levou uma facada, costura a facada, teve uma overdose, dá um suporte ali, tenta não deixar a pessoa morrer. Mas assim, isso não é um tratamento definitivo contra o vício, né? Ou a favor da saúde, da qualidade de vida, porque é impossível você pegar, é como tratar um alcoólatra dentro de um bar, né? O alcoolista tá aqui, ele tá assim, usando uma dose exagerada, já tá com cirrose, tá enfim, com sangramento, N coisas. O que a gente faz? Vamos levar ele ali pro barzinho, a gente faz uma redução de danos nele, bate um papo, fala para ele beber um pouquinho menos e tudo bem, ignora o fato dele ter uma cirrose, dele estar com sangramento, e vamos deixar ele bebendo, porque é um direito dele, né? É mais ou menos isso que o governo faz. E em contrapartida, pessoal, a gente vê os nossos homens, né, da segurança pública, os nossos policiais militares, os nossos guardas civis metropolitanos, né, os nossos GCMs, a gente vê os nossos policiais civis enchendo um balde furado, né, porque prende, mas não pode prender porque é uma pessoa impugnável. Aí se usa bala de borracha, os nossos policiais, os nossos homens da segurança pública são punidos. Não pode usar gás, não pode fazer nada, mas pode levar tiro, como aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, onde eles levaram um tiro de calibre 12, né? A Guarda Civil Metropolitana levou um tiro de calibre 12 no seu escudo, né? Isso pode. Tomar o tiro pode, mas não pode revidar, não pode se proteger, não pode fazer nada. Ou seja, vira uma brincadeira de faz de conta, né? Como muitas outras coisas que eu tenho visto, pessoal, e que isso, assim, quando eu volto com esses assuntos, é para mostrar para vocês que, assim, o nosso silêncio, a nossa passividade, a nossa indiferença, a nossa alienação é tudo que eles precisam para continuar nos enganando. Eles fingem que administram, a gente finge que não percebe que está sendo enganado e eles continuam se dando bem, né? Então é isso que a gente não pode. Emendando um assunto no outro, meus amigos, deixa eu só ver o que tem de notícia aqui, peraí, de mensagem, só um minutinho. Carmen, boa noite. Maria Helena, um beijo para você, minha amiga querida. Cidinha, um beijo, boa noite. Júlio Ferreira, boa noite. Do Wilson, gosto muito de assistir suas lives, muito obrigada, viu?
pela sua presença aqui. Edson, boa noite. José Antônio, boa noite. Cleusa, boa noite. Saudade de você. Deus abençoe. Guerreira, abençoada. Beijos da Evelyn. Evelyn, um beijo, viu? E Cleusa também, outro beijo para você, tá? Jefferson, boa noite. Renê, boa noite. Maria Helena, crise é um perigo para as crianças e transeuntes. Nós do SAMU já somos um apoio em confronto da PM e traficantes na Cracolândia. Aspiramos muito gás lacrimogêneo, além dos riscos do tiro. Imagina crianças no meio desse caos. Exatamente, Maria Helena. Imagina crianças, pessoal. Eu comecei para a escola sozinha, tá? Isso há muito tempo atrás, ainda quando tinha um pouco de ordem na cidade, eu comecei para a escola sozinha aos 7 anos de idade, né? As crianças dessa região, e é uma região que eu transito, eu percebo isso, tem crianças muito pequenas, que eu não digo que tem 7 anos, mas que tem 9, 10 anos, que vão sozinhas à escola e que passam exatamente em frente a esse terreno, né? Como é que fica essas crianças? Elas têm opção? Não. Muitas vezes os pais não têm dinheiro para pagar uma perua, os pais entram no trabalho talvez antes das 7 da manhã, então não tem como levar essas crianças à escola, e elas estarão ali entregues à própria sorte, num bairro residencial, numa região residencial que tem ali uma igreja no terreno que faz divisa com esse terreno da Cracolândia, com um colégio ali federal, colégio técnico federal, que também está na rua de trás, colégio da Polícia Militar, a escola de educação física da Polícia Militar. Acho desnecessário que tenha ido para lá. Então, por que foi para lá, né? Em frente a um shopping, ao lado de uma rodoviária. Será, pessoal, que é isso que a população precisa? Ou será que a população precisa de um prefeito que esteja preocupado na prevenção, né? Ou em realmente cuidar desses usuários e não fazer com que eles se multipliquem em 50% a mais a cada ano, né? É isso que a gente tem que pensar, não é, Helena? Porque assim, eu não vejo nenhuma intenção de resolver alguma coisa, e sim de jogar para debaixo do tapete, né? Literalmente. Cidinha, Cris, eu assisti e fiquei horrorizada com o que eles fizeram. Então, Cidinha, imagina eu, você, os nossos filhos, ou quem quer que seja, passando numa rua numa hora dessas. Imagina qual a chance de você chegar inteiro em casa. É absurdo, é assustadora a imagem. Rosana, boa noite, você tem toda a razão, deve estar dando lucro. Exatamente, Rosana, imagina quanto se gasta uma simples faxina, pessoal, da região da Cracolândia, que todo dia eles estão lá limpando. Ah, vamos limpar, agora vamos limpar. E aí a gente começa a ver isso, a gente fala, peraí, estão enxugando gelo, mas alguma razão tem para isso, porque a última coisa que o nosso prefeito é pouco inteligente, não é, né? Inteligência sobra para ele. Então, quando faz algo que não dá resultado e continua fazendo, pessoal, eu começo a acreditar que tem alguma segunda intenção nisso, né? Ou deixa a população inteira viciar em crack, porque quanto mais alienado, melhor? Não sei, né? Maria Helena, o prefeito apenas maqueia a situação da Cracolândia, apenas muda de lugar, mas nunca tem fim. O prefeito dá hotel, renda mensal para os usuários, existem postos de atendimento de saúde com psicólogos e psiquiatras, com alojamento para eles, com conforto, caso precise aguardarem o SAMU. Total conforto para quem te assalta, te fere sem piedade, exatamente. E assim, né, Maria Helena, uma coisa que muita gente não sabe, pessoal, é que se um de vocês sofreu um crime de qualquer espécie, roubo, violência, agressão, que seja um homicídio ou um estupro por parte de um usuário de crack, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas ele é impugnável, ele é considerado um doente mental, né? Então, ele não pode ser punido pela lei como uma pessoa normal, tá? Esse usuário, perante a lei, ele é aquilo que a gente chamava na nossa infância, quando a gente brincava e falava, aquele lá é café com leite, né? Aquele lá não tem problema se jogar errado porque não sabe jogar, então ele pode fazer o que ele quiser. É mais ou menos isso, o usuário de crack, né, Helena? É como se fosse um café com leite nas nossas brincadeiras de criança, né? É alguém que não será julgado pelos atos. Imaginem a gravidade disso. Fernandes Meira, boa noite para você também. Wagner Aparecido, tem como sim, mas precisa de recurso, tem que ser feito do jeito certo, mas mesmo assim nunca terá 100% de recuperação.
mas sempre terá valido a pena investimentos, porque ainda se livram de uma quantidade significativa dessas pessoas. Eu já vi como isso pode ser feito, tem jeito sim, mas da maneira certa. Então, Wagner, vamos lá. Concordo com você que tem algo a ser feito. Eu não estou dizendo que essas pessoas têm que ser descartadas, não é isso. O que eu estou dizendo assim, né, é que algo produtivo tem que ser feito, algo definitivo, algo que realmente olhe para essas pessoas e fale assim: nós vamos tirar você dessa vida. Começa por tirar mesmo e levar para longe dali, né? E além disso, Wagner, pensar assim, precisa de muito dinheiro, tá? E aí eu te digo, o nosso prefeito gastou milhões com a virada cultural, que foi um antro ali de estupro, de agressão, de um monte de coisa que a Lena tá aí pode contar pra gente, porque ela no SAMU ela ajudou a socorrer muitos casos, tá, Wagner? A parada gay, que não teve parcerias também, que gastou milhões, o carnaval, que gastou milhões, né? E entre tantas outras sandices aí desse prefeito, para isso tem dinheiro, né? E como assim não tem verba? Vai deixar mais pessoas morrendo, mais pessoas entrando no crack, morrendo ou virando traficantes e causando mortes ali, sofrimento. Então, assim, Wagner, se tem dinheiro, né? Uma cidade rica como São Paulo, que tem dinheiro para parada gay, virada cultural e carnaval, que nenhum dos três tem nenhuma prioridade, nenhum dos três tem razão de existir com dinheiro público, tá? Quer fazer a parada gay? Não tem problema nenhum, eu não sou contra, mas faça com iniciativa privada, né? Assim como uma corrida de rua, assim como qualquer outro evento, faça com iniciativa privada. O dinheiro da prefeitura, tirado do salário do trabalhador, tem que ser feito e usado na sua integralidade pro trabalhador, né? Para a cidade em si, no estudo, na saúde, na moradia, e não ficar em paliativo enriquecendo ONG, né? Ou fingindo que tá, porque não adianta botar o psiquiatra, não adianta botar o psicólogo, botar o médico, botar dar amor, carinho. O que adianta é você ajudar essa pessoa a sair dessa doença, né? Enquanto ela estiver usando redução de danos, pessoal, eu falo para vocês, na minha visão, é um absurdo isso. Não existe política de redução de danos, é tampar o sol com a peneira. Não adianta. Você quer tirar alguém do vício, é abstinência, tratamento, medicação para sair disso, reabilitação e reinserção na sociedade, mas uma sociedade diferenciada. Não é botando ali no Largo da Luz que vai, né? Ah, agora já dei remédio, já fiz tudo, já mandei para o psiquiatra, deixa eu voltar para a luz agora que ele é livre para fazer o que quer. Não adianta, pessoal. O próprio usuário está pedindo socorro, né? Ele sabe que aquela não é a vida que ele gostaria de ter. Graziela, boa noite para você também. Lindomar, boa noite. Maria Helena, estou afastada há 6 meses por ser agredida por um usuário em pleno atendimento ao usuário que me agrediu, causando uma ruptura dos meus ligamentos e inflamação crônica. Não consigo mais mexer meu braço sem dor ou edema. Pois é, Maria Helena, e esse usuário pagou por isso? Ele teve que fazer, ele teve algum tipo de punição pelo mal que ele te causou, que é um mal que assim tá te impedindo de cumprir a sua função laborativa, inclusive, né? Neisa, boa noite. Simone Monte, minha amiga, boa noite, nossa guerreira patriota de direita, você sempre fazendo a diferença. Um beijo, Simone, gosto demais de você, te admiro muito, viu? Um beijo e saudade. Maria Helena, sim, são inimputáveis, olha lá, é isso mesmo. Maria das Graças, boa noite. Cris, maravilhosos comentários. Israel, boa noite. Cris, um abraço. Então, meus amigos, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que valorizar quem realmente tem valor. Não adianta, pessoal, não adianta ficar glamorizando o crime. Não adianta ficar glamorizando, né? Tentando tratar com amor, com carinho, com glamour. Ai, os usuários. Não! Os usuários são pessoas assim como nós, mas que não tiveram condições de negar o início do uso. Começou a usar, depois de começar a usar, o pessoal perde-se o controle, né?
Então, eles não precisam ser tratados com mais carinho ou com mais dignidade do que a gente, né? E hoje é o que acontece. Se você for bandido, você é uma vítima da sociedade. Se você é usuário, você é uma vítima da sociedade. E com isso, essa maldita cultura esquerdista tirou a responsabilidade de todo mundo. Quanto mais errado você for, mais poupado você vai ser. Não pode ser assim, pessoal, né? O que a gente está pedindo é apenas que se dê a responsabilidade aos responsáveis. Então, assim, puxa, o usuário de crack está lá enfiado na Cracolândia, se ele não tem condições de entender o porquê que ele está ali, ou se ele não tem condições de escolher sair, vamos ajudá-lo, né? Vamos levá-los para locais realmente habilitados para tratá-lo, né? Para dar a estrutura necessária de reabilitação, de desintoxicação, porque a gente sabe que lá o caminho é único, é morrer, é como um suicídio aquilo, né? E se a lei também não estimula o suicídio ativo, que é você chegar e tirar a vida, e você se enforcar ou fazer qualquer coisa, né? Que são sinônimos, você também não, a lei também não pode permitir que alguém fique tirando a vida ali a médio prazo, usando droga, né? Não pode, não é correto isso. A lei tem sim que interferir quando o indivíduo não tem mais condições psíquicas de fazer escolhas. Ele tem que ser medicado, ele tem que ser tratado, é como um suicídio em potencial, né? Quando você percebe que alguém está na iminência de cometer um ato suicida, você encaminha para o hospital vai medicar para tentar tirar a pessoa daquele momento em que ela está na iminência de atentar contra a própria vida. Não é, Helena? Não é assim que acontece no hospital? Maria Helena, eles precisam de internação compulsória. Isso mesmo, peraí. Não tem autonomia preservada para saberem o que é bom ou é ruim. Para eles é sim um tratamento de desintoxicação e cuidar da saúde clínica deles. A maioria desenvolvem tuberculose, sim. A maioria, né, Maria Helena, tuberculose, acaba contraindo HIV, aí começa a ter lá vários linfomas, vários tipos de câncer oportunista, que a gente sabe que assim, o imunodeprimido, a pessoa que está em situação de rua, ela tende a vários adoecimentos além da situação de estar na rua. Então essa pessoa, pessoal, para a esquerda valeu muito a pena, né? Fingir um conluio, não, ele tem direito, né? Deixa ele. Mas a gente sabe que mentalmente, do ponto de vista do profissional de saúde, ele não tem condições de escolher, ele não consegue, mesmo que ele quisesse sair dali, ele não tem condições de falar, não, tá bom, me leva, vai, me leva. Pessoal, a droga é mais forte. Se eu já dei o exemplo para vocês, se eu tô desesperada para emagrecer, mas me dá uns 5 minutos de vontade de comer chocolate, eu tenho chocolate aqui do meu lado, eu vou comer, eu vou negociar comigo mesmo, eu vou falar, não, eu vou comer mais hoje, aí amanhã eu começo a dieta. Amanhã não, amanhã ainda é terça-feira, na segunda que vem eu começo a dieta, ou seja, vai negociando. O vício faz com que você negocie com você mesmo, né? E que você boicote os seus planos, que você boicote a sua determinação, que às vezes dura segundos, mas a sua vontade de repetir o uso ali daquilo que você é viciado, não vai durar segundos, vai durar anos, né? Até essa vontade diminuir. Cleusa, admiro muito a sua inteligência, seus comentários realmente é demais. Um beijo, Cleusa, obrigada, viu? Que Deus te abençoe também. Maria Helena, o crack vicia no primeiro trago, comprovado cientificamente, exatamente. E é isso, né, Maria Helena? E aí você vem me falar em política de redução de danos, pessoal. Isso para mim é quase como você pegar um suicida, né? E aí ele tem ali um revólver, ele tem ali 5 munições, 5 não, ele tem 2 munições, né? Para se matar, ou ele tem 5, vamos botar ali, ele tem um revólver com 5 balas ali, com 5 munições, né? E aí você fala assim, vamos fazer assim? Vamos pensar aqui numa política de redução de danos. Me dá o seu revólver, você tem 5 munições, posso ficar com 2? Aí diminui a chance de você se matar. E aí eu te devolvo o revólver e você aí você tenta se matar um pouco menos, tá bom? Assim, é isso que hoje a política tá fazendo, pessoal. Política de redução de danos é isso.
É você deixar o revólver municiado, você tira ali 2, 3 munições e fala, ó, eu fiz a minha parte, eu te ajudei a correr menos risco de morrer. Não funciona, né? É muito mal intencionado isso. Ah, mas tem pesquisas no mundo que mostram que funciona. Eu não acredito, tá? Se alguém tiver argumento aí para tentar me convencer, eu agradeço. Daniel, te admiro pelas suas posições, seja firme. Obrigada, Daniel. Um abraço para você, viu? Ana dos Santos, parabéns, Caio. Sou muito fã. Guerra pelos guerreiros. Isso mesmo, Caio. Caio, os nossos policiais, Caio, e você sabe que eu tô falando isso do fundo do meu coração, estão implorando por ajuda, eles estão implorando por cidadão de bem que dê a cara a tapa, que mostre de que lado que nós estamos, não é, Caio? E olha, eu vou te falar mais, Caio. Teve aí um programa muito anunciado pela Rede Globo, né? Que ia falar sobre o suicídio dos policiais. Olha, pessoal, eu não vou entrar em detalhes porque eu não tive tempo. Eu acabei de receber o link da matéria, eu vou assistir agora antes de dormir, sabe? Mas falando com o Caio, falando com todos vocês. Pessoal, a mesma emissora podre, né? Hashtag Globo Lixo, que eu sempre repito para vocês, a mesma emissora imunda que destrói a imagem dos policiais e que destrói a possibilidade até de um aumento de salário, de um armamento melhor, porque sim, a Rede Globo tem e sempre teve muito poder político. Essa mesma emissora imunda vem falar, é porque a depressão está acometendo os policiais e eles estão sofrendo de depressão, estão se matando. Galera, qualquer um de nós corre o risco de tentar um suicídio a partir do momento em que a gente se sente desamparado, né? O nosso policial tem um salário muito abaixo do que ele merece, ele mora em condições, às vezes em regiões extremamente perigosas, ele tem que secar sua farda muitas vezes atrás da geladeira, porque se pôr no varal ele corre o risco de morrer se algum vizinho vê aquela farda secando no varal. Nosso policial tem uma arma, na maioria das vezes, inferior ao bandido, a arma do bandido que ele está combatendo, e juridicamente o bandido tem sim acesso à justiça gratuita, a grandes advogados, caso ele seja de alguma facção, né? E o nosso policial, em contrapartida, além dos salários baixos, ele tem que muitas vezes fazer um carnê que ele vai levar 10 anos para pagar o advogado de uma ação policial que ele foi colocado lá pelo Estado. Ele não saiu da casa dele com vontade de matar o bandido. Ele foi colocado, o comando mandou ele para aquela região. Ele foi para aquela região a hora que ele ali inicia a troca de tiro para não ser alvejado. Ele mata o bandido e muitas vezes esse policial ou vai preso e exonerado, ou ele vai pagar conta de advogado o resto da vida. E depois, assim, essa Rede Globo imunda diz que é depressão. A depressão é causada pelo meio, pessoal. Vamos apoiar os nossos policiais e eu garanto uma coisa para vocês, a gente reduz esse número de suicídios pelo simples fato da gente demonstrar nossa solidariedade, demonstrar o nosso apoio, demonstrar o nosso carinho por aqueles que largam sua família em casa para cuidar da gente, né? Quase que gratuitamente, porque eles poderiam não fazer isso, eles poderiam não fazer com tamanha competência, tá? Então, o que eu digo para vocês, pessoal, hoje não é restrito mais à polícia militar, o suicídio está presente entre policiais civis, entre policiais militares, entre guarda civil metropolitana e também entre profissionais do SAMU, né, Helena? Que a gente sempre está falando aqui de enfermeiras que se suicidam. Tamanho descaso das autoridades, tamanho descaso do governo em relação a elas. Então, pessoal, o que leva à vontade de se matar é quando o desamparo é extremo, é quando você não tem um relacionamento que te apoie, você não tem um governo que te apoie, você não tem muitas vezes um comandante que te olhe nos olhos e fale assim, você precisa de ajuda, né? Você tem alguma coisa que a sua corporação possa fazer por você? E aí esse policial sozinho, muitas vezes ele não aguenta, chega num ponto em que ele se suicida. Mas Rede Globo, aí vai meu recado, obrigada por tocar num assunto tão sério,
né, tão precioso e tão importante nesse momento, mas saiba, Rede Globo, vocês também são um grande colaborador para a tristeza da corporação policial, tá? Isso daí, essa tristeza, esse descaso também vem de vocês que bota aí William Bonner, que bota aí essa porcariada toda aí desses repórteres para falar, será mesmo que não foi muito violento esse policial? Será mesmo que precisava ter matado o bandido? Será mesmo, né? Então é isso que vai minando a autoestima, vai minando a segurança, vai minando uma coisa, pessoal, que nasce com cada policial, que é a vocação, que é o amor à farda, que é a vontade de defender a vida de alguém que eles nem conhecem, tá bom? Assim, pessoal, me dói demais, mas a gente tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que a Globo oferece o lenço, é ela que tá fazendo chorar, tá? Então, ao invés de oferecer o lenço, não faça o policial chorar, que a gente já começa a resolver o problema bem antes do que deveria, tá? Wagner, concordo com suas ideias, por aí mesmo, todo um processo. Maria Helena, ficam esquálidos, sem imunidade, desenvolvem várias doenças oportunistas. Cristiano, boa noite. Simone Almonte, o dia que uma sociedade se condena é o dia que o corrupto, traficante, bandido, mais protegido pela lei, de ser honesto. Exatamente. Ser honesto é sofrimento. Nós somos o único país do mundo que pensa que traficante. Cadê? Peraí, que agora não. Que premia traficante, bandido com auxílio reclusão de até 5.000 por mês. Olha o que a doutora Simone está falando para a gente aqui. Isso fortificou o tráfico, exatamente, Simone. Elevou a destruição de uma legião de pessoas a um caminho sem volta à droga, exatamente. Vidas destruídas pela política, né, esquerdista, contra a educação cristã e a favor da liberação das drogas e da bandidagem. Mas por que, né, Simone? A Simone, além de policial, ela é médica, né? Então ela sabe muito bem dos dois lados do que ela tá falando pra gente. Por que que isso foi tão fomentado? Por que que a droga foi tão incentivada? Porque, pessoal, todo, sem exceção, tá? Todo o comunismo é sustentado pelo narcotráfico, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de drogas, mas principalmente tráfico de drogas, tá? Venezuela e Cuba hoje é rota de tráfico de quase o mundo inteiro, né? Os aviões do exército de Cuba, da Venezuela, transportam grandes quantidades de drogas para todos os lados. Então, assim, por que que aqui foi tão incentivado? Você é livre para usar droga, né? Como a Rede Globo fez esses dias, Maio Verde, a favor da liberação da maconha. Por quê? Porque né, essa narcoditadura criminosa, ela é sustentada pelo narcotráfico. O próprio nome já diz. O Eduardo Bolsonaro sempre fala narcoditadura comunista da Venezuela, narcoditadura comunista de Cuba. É disso que ele está falando, né? Então, se o bandido vai pagar a mensalidade para esses partidos aí, que agora, se Deus quiser, vão ser caçados, né? Então, pessoal, é claro que eles vão tratar com carinho esses bandidos. Ó, você faz, a gente encobre, se não tiver jeito, você for preso, a gente solta, a gente vai criar uma tal de audiência de custódia, a gente tira o poder da polícia, tira o poder das Forças Armadas e, galera, vai dar tudo certo para vocês. Somos parceiros, vocês mandam a caixinha para cá, a gente manda segurança para vocês e dá tudo certo. É esse o caminho das narcoditaduras, né? Então, graças a Deus, hoje Bolsonaro tá no comando para interromper esse ciclo, mas, pessoal, é longo, é longo. Foram aí mais de 20 anos desde Fernando Henrique, que é um grande apoiador do uso de drogas, foi o que mais mudou leis nesse sentido. Mas assim, Fernando Henrique foi o pai de toda a desgraça que a gente vive hoje. Então você desfazer um estrago, né? Hoje um jovem de 30 anos, ele escuta desde os 10, né? Que a droga é normal, é assim mesmo, todo mundo usa. É difícil para desfazer esse estrago cultural que foi feito. E a propósito, pessoal, hoje eu vi aí um pedido de autorização de uma escola de Belo Horizonte, pedindo só a assinatura dos pais. Quem tem filho sabe, toda vez que o filho vai para um passeio, chega um papel
Todos os termos ali entre masculino e feminino foram substituídos por um X, tá? Isso daí tá na minha página também. E chamando os alunos, convidando os alunos para um passeio, para um evento, chamado assim, como é que é? Memórias afetivas, memórias táteis afetivas ou memórias afetivas LGBTQY+, né? E que vai introduzir as crianças. Eu não consegui descobrir de que idade que essa escola de Belo Horizonte tá levando, mas que vai introduzir as crianças, né, em coisas provavelmente de conteúdo erótico, né, como aquele museu que tem aqui, o MAC USP, né, conteúdo erótico, conteúdo homossexual erótico, o conteúdo que remete aí a prostituição masculina, prostituição feminina, e que para que a gente precisa pegar crianças aí de 10, 12 anos e introduzir nesse ambiente? Tem necessidade, pessoal? Se é uma idade que eles deveriam estar preocupados aí na prática esportiva, na escolha da carreira, no estudo, na aquisição de um novo idioma, mesmo na rede pública, isso. Mas não, a importância que se dá hoje de transformar as crianças em bissexuais ou homossexuais, né? E ensinar para elas que você é livre para usar droga. E seu pai é um ditador, né? Seu pai é um ditador, sua mãe é uma chata, são capitalistas, não servem para nada. Fica aqui com a gente, que aqui você não precisa nem tomar banho, você vai ser amado de qualquer jeito. É essa mensagem que eles tentam passar, né, para as crianças. Cleusa, é verdade, minha sobrinha é policial, esconde a roupa e o salário, é crítico para todos os guerreiros e guerreiras, isso mesmo. É muito difícil o salário, Cleusa, e ter que viver escondendo, muitas vezes nem o próprio filho, por ser pequenininho, sabe que os pais são policiais, com medo que a criança conte para os amiguinhos de onde mora, né? Ricardo Fittipaldi, parabéns, Cris, pelo belo trabalho que você vem realizando. Um beijo, Fit, fica com Deus. E um beijo no coração para você também, meu amigo Ricardo Fittipaldi. Maria Helena, semana passada, mais uma amiga do SAMU cometeu suicídio. Pois é, Maria Helena. E isso daí parece que o governo não é prioridade para ele, né? Pedro Pena, boa noite. Cris, concordo plenamente com tudo que você falou. Parabéns, obrigada, Pedro. Um abraço para você, viu? Lucas, boa noite. Wagner, tudo está relacionado. Isso mesmo, Wagner. Aparecida, um beijo. Lucas Teles, eles não têm mais condições de responder por eles. Uma vez fui agredido nas redondezas indo trabalhar. O rapaz surtou ao meu lado. O Estado tem que investir, sim. Vira um caso de segurança pública. Exatamente, Lucas. Só que, infelizmente, a segurança pública está cada dia mais de mãos atadas, infelizmente, tá? Hoje o que eu sei que assim até a Guarda Civil estão querendo proibir de usar bala de borracha, arma química, né, o gás pimenta, enfim, não pode usar mais nada. Você entra ali, você fica ali quase como um espantalho, tendo que espantar os usuários com a sua aparência e ponto, né? E qualquer coisa feita para proteger a população de bem como você, Lucas, que foi agredido, né, que quase foi agredido, não tem recurso, porque qualquer coisa que o policial for fazer vai ser usado contra ele. Ou seja, isso é um país que está lutando para manter a ordem ou para manter a desordem, né? E não digo país, tá? Não estou falando em momento nenhum de governo federal. Estou falando para vocês de governo municipal e estadual, ponto, né? Mas que não adianta, pessoal, Bolsonaro, por mais mega super que ele seja, ele não pode mandar em tudo, né? Tem as leis, tem ali as divisões, tem, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, já chama Estado de São Paulo, porque é isso, é do Estado. A federação não tem condições de vir e ficar dando pitaco em todo mundo, de todos os lugares o tempo inteiro, né? Então é isso, pessoal. E para encerrar, eu vou até postar mais duas coisas, tá? Uma, 007, né? Aquele lá James Bond, que era o maior galã da história desde os anos 60, sei lá eu desde que ano que é. Agora será substituído por uma mulher, né? Uma mulher negra, ou seja, a preocupação deles exclusiva é essa, né? É de mostrar
que eles reconhecem a inferioridade da mulher e dos negros, né? Porque para mim, pessoal, eu sinceramente, eu acho que quando você fica fomentando muito esse assunto de machismo, de racismo, é sinal que para quem tá fazendo isso parece que é uma coisa que é diferente, né? Parece que mulher e negro veio de outro mundo. Para quem faz questão de fazer um personagem masculino, né, transformar num personagem feminino, só para fazer uma militância aí, uma pauta, uma narrativa esquerdista, né? Mas enfim, né, pessoal? Eu acho que assim, até para atriz, eu acho uma pena, porque ela deve estar pensando assim, puxa, eu vou lá representar a inferioridade da mulher. Se ela pensar isso, ela se equivoca. Não somos inferiores, né? Nem pela raça, nem pela cor, nem pela opção sexual. Mas o que eu penso assim, somos complementares, né? Aquilo que um homem faz não precisa ser exatamente o que a mulher faz e vice-versa, né? Homens e mulheres, o encanto dos homens e das mulheres é serem complementares. Aquilo que um homem faz bem, talvez eu não consiga fazer, mas eu consiga fazer coisas muito melhor do que outras coisas que um homem talvez tenha mais dificuldade. Então, infelizmente, essa tendência de tentar equiparar só torna tudo mais bizarro, né? Agora o Bond, James Bond, o pegador de mulheres, será uma mulher. Enfim, né? Como é que eu explico isso para minha filha? Ainda tô tentando descobrir, né? Ainda tô tentando pensar num jeito aqui de explicar, olha, né, sabe, né, o 007, né, o James Bond, então, ó, esse filme que tá passando. É bizarro, né, pessoal? Eu não, eu sinceramente acho tão desnecessário tudo isso. Simone, você soube que a deputada petista Maria do Presidiário ou Maria do Rosário, aquela pregadora de direitos dos manos, né, pelo bandido ou direitos dos manos, essa faz leis incoerentes que protegem e defendem o crime. Sim, sempre foi assim, eles trabalham para o crime, né, Simone? Ah, teve o marido preso por tráfico de drogas, exatamente, com quilos de entorpecentes. É isso mesmo, Simone. Simone, é assim, por que que, né, o Suplicy, por exemplo, vive enfiado lá nas barraquinhas, né, abraça, beija, ama, leva para o gabinete? Porque é isso, a esquerda inteira é construída em cima do crime, né? Tanto que eles roubam, mas isso é bem visto entre eles, tanto que eles enganam, tanto que eles fazem todas as ilegalidades, porque dentro da esfera esquerdista, o que conta para eles é assim, quanto mais criminoso, mais bem-vindo, né? Cleusa, Deus proteja você e sua família, beijos, Cris da vovó Cleusa. Evelyn, você é uma linda, tô com saudade de você, viu? Quero mais foto, tá bom? Um beijo, linda, fica com Deus. Rodrigo, boa noite. Simone, digo corrigindo, ex-marido, isso, da Maria do Rosário, preso com quilos de drogas, isso mesmo, eu cheguei a ver essa notícia, Simone, é um absurdo. Maria Helena, você é admirável, Cris, conte comigo sempre, você também, Helena. E é isso, pessoal, e só para fechar, essa eu prometo é a última. Hoje peguei minha filha, amiguinha dela, saí mais cedo do trabalho e falei, vamos visitar o Museu do Ipiranga. Eu sei que tá fechado, aliás, ele tá fechado já há 6 anos, né? Porque segundo eles tinha uma falha na estrutura e ia reformar. E, pessoal, a visão que eu tive me entristeceu muito. Eu vou postar fotos para vocês. Inteiramente em ruínas, não foi feito absolutamente nenhum, tá? Nenhum ato dessa reforma até o momento. Então, assim, pensem vocês, uma reforma que inicialmente seria de 10 milhões, ela já está em 100 milhões, tá? O gasto previsto. E eles simplesmente fecharam, há 6 anos fechado, apodrecendo, paredes ali quebradas, tudo embolorado, muitos e muitos vidros quebrados do Museu do Ipiranga, né? E agora, esse mês, vai começar as obras, né? Vão começar as obras que vão durar 3 anos. Mas, puxa, pessoal, uma obra que vai durar 3 anos, por que que tem que começar 6 anos depois do fechamento, né? A gente está falando de 350 mil pessoas que iam lá por ano, que deixaram de ir, né? Do museu que tá assim, quando fechou há 6 anos atrás, tudo foi tirado de lá, foi levado para depósitos, para casas. Estamos pagando aluguel desses ambientes, aluguéis provavelmente caríssimos para armazenamento dessas obras de arte, né? Um acervo de mais de 150 mil obras.
E tudo isso, mais uma vez, que para mim, tá, pessoal, isso foi feito pelo governo Alckmin em 2013, né? É que para mim é só mais uma intenção de omitir a história do Brasil, das nossas crianças. Você fecha o museu, que é um marco ali do poder, é um marco ali da retomada de poder, do grito da independência ou morte, né? E aí vem um social-democrata esquerdista como o Geraldo Alckmin e manda fechar o museu, né? Puxa, tava com problema estrutural, mas tá tendo apresentação de teatro lá dentro. Tá fechado para visitação, mas se você pegar o ingresso, você consegue entrar para assistir, né? Então, como que um recinto que tá com falha estrutural, com risco, não sei, de desabamento do que é, como é que recebe uma plateia todos os finais de semana, né? Gratuito, isso daí não tem não gera nenhum ganho, né, para o governo. Então são essas coisas, pessoal. Fiquei muito triste de ver o nosso museu. Nosso museu tem 124 anos, nem é tão antigo assim, né? Então, assim, eu fui, coincidentemente, em 2013, eu estive lá dentro visitando com a minha filha um mês antes do fechamento, tava lindíssimo, não tinha nada quebrado, as paredes estavam bem pintadas, tanto interno quanto externo, todos os vidros inteiros, né? E hoje eu cheguei lá, a sensação que eu tive, assim, é que aquilo lá tá desmanchando agora. Foram 6 anos ali, a própria sorte, né, abandonado. E é isso que os nossos governantes fazem com a gente, né, pessoal? Distorcem, omitem, ignoram a nossa vontade, fazem o que eles bem entendem. Tá bom, pessoal? Isso precisa mudar. Os nossos governantes são funcionários nossos e não o contrário. A gente paga muito caro. São 5 meses do nosso trabalho para custear a vida deles, para custear os projetos deles, para custear essas obras todas, né? 5 meses do nosso trabalho só para pagamento de tributação. Então a gente tem sim todo o direito de cobrar, porque é o nosso dinheiro que está pagando tudo isso. Tá bom, meus queridos? É isso. E a gente se fala amanhã. Eu tô aqui com vocês sem falta. Vou retomar agora a rotina das lives, porque eu fico muito agoniada. Eu não faço, mas eu fico pensando aqui que eu queria estar com vocês, queria aqui estar trocando ideias com vocês. Então, pessoal, denúncias, ideias, me mandem, me chamem no privado, me manda, Cris, olha, tá acontecendo isso no meu bairro, tá acontecendo isso na minha cidade. Assim, pessoal, o nosso silêncio ajuda todo político ladrão, ajuda toda a corrupção do país. Então a gente não pode ficar em silêncio nunca, né? Que seja a nossa parte de denunciar, fazer uma postagem, fazer uma live, contar para a vizinha, mas não podemos mais ficar em silêncio. O nosso silêncio custou muito caro. Tá bom? Glaucia, um beijo para você, boa noite. Oliver, boa noite. Obrigada pela presença, Oliver. Cleusa, já fiz 7 anos, quero ser igual a você quando eu crescer. Que bonitinha, Evelyn. Um beijo para você, viu? Ai, que orgulho. Você é muito linda, viu? Simone, querem menos patriotismo? Isso mesmo, Simone. Simone, você já levou seus 3 filhos no Museu do Ipiranga? Você chegou a levar antes de fechar ou nem conseguiu levar porque você não era de São Paulo, né? E conhecimento das lindas histórias e hinos, isso mesmo. Tirando dessa beleza e formação das nossas crianças. Exatamente, Simone. Quando eu levei a minha filha, eu lembro que quando fechou, ainda falei, Júlia, que bom que eu consegui, né, por intuição, sem querer, eu não sabia que ia fechar. Falei, que bom que deu pra gente visitar, visitamos o túmulo do Dom Pedro, visitamos ali a Casa do Grito, né, todo o complexo ali. E aí, quando fechou, eu falei assim, nossa, quando reabrir, na época ela tinha 7 anos, eu falei, quando reabrir você já vai ter 16 anos, já não vai ter o mesmo encanto que teve, porque ela quando foi aos 6, ela ainda estava naquela fase de se vestir de princesa, né? Então aí eu contei para ela toda a história ali do Império, de como que era naquela época. Então teve todo um contexto afetivo, inclusive, né, nesse passeio. E todas as crianças que não tinham ido perderam, né? Serão já praticamente adultas quando reabrir. Tá, pessoal? Então, assim, é isso. Nosso silêncio custa muito caro. Não podemos mais permitir que a gente deixe para lá ou ache que é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente vai lutar e vai conseguir mudar a história.
Não é, Evelyn? Ó, e você também, pequenininha, você tem que ficar ali, ó. Presta atenção no que sua professora fala, os seus amigos falam e fale para eles assim, não gostou de alguma coisa, tem que saber reclamar, não é? Tem que saber cobrar, tá bom? Vitor, na sua opinião, como será o desfecho da Lava Jato? Vitor, eu acredito que não terá desfecho da Lava Jato, porque a gente está longe de concluir toda essa roubalheira, tá? É só especulação. Hoje aí um deputado, né, pessoal? Vamos tirar o D da frente. Entrou com pedido para confiscar, para reter, né, o passaporte do Deltan Dallagnol, né? E aí eu fico pensando, o PT, o partido mais corrupto, onde metade está preso, outra metade será preso em breve, falando que é um risco que o Deltan Dallagnol possa sair do país. Aí a gente fala, né, pessoal, como muitos amigos meus falam, puxa vida, e olha, mais uma vez o poste fazendo xixi no cachorro, né? É uma inversão total e absoluta aí de valores e uma situação dessas a gente ainda tem que ter estômago para ler uma notícia dessas, não é, Vitor? Então, para mim, assim, a Lava Jato vai ser algo que vai correr junto com o crescimento do país, tá? Foi algo que melhorou muito a nossa imagem lá no exterior e que tem, assim, olha, tem muito ainda a se fazer. Eu acho que hoje, assim, não tem mais como você acabar com a Lava Jato, porque um crime leva ao outro, que leva a outra pessoa, que leva a outra situação, que leva a outra empresa. Isso daí muito dificilmente a gente fala assim, chegar tipo, sei lá, daqui um ano e falar, agora acabou a Lava Jato. Porque o esquema é tão grande, ele é tão enraizado, ele é tão abrangente no estrago que fez, que é muito difícil que haja um desfecho. E acho que toda essa papagaiada aí enfim, de Verdevaldo e companhia, pessoal, para mim isso daí já era até para ter sido punido. Não consigo entender o que tem que um Sérgio Moro ficar dando satisfação, sendo sabatinado por pessoas que estão fazendo tudo errado, inclusive venda de mandato, né? Simone, sim, com certeza no Rio e aqui também, o que pegou fogo e o que fechou. Todos eles são muito bonitos e foram uma grande experiência e aprendizado. Exatamente, Simone. Eu acho uma pena, me corta o coração. É um lugar que é da minha passagem. E assim, eu fico chateada só de imaginar que uma riqueza daquela está fechada até hoje. Oliver, acho que estava falando do Museu do Ipiranga, Cris, passei lá perto domingo e tem várias pessoas praticando caminhada por lá. No meu modo de ver, deveriam privatizar para termos um museu melhor e mais atraente para a população, pois faz parte da nossa história, é isso mesmo. E assim, Oliver, é o que eu penso, tá? Eu vou em parque todos os dias, né? Eu vou em parque para fazer minha caminhada, para fazer meu treino. Eu só treino praticamente em local aberto. O que eu penso? Cobrar a entrada talvez não seja tão importante, até porque essas pessoas que vão todos os dias, ontem, por exemplo, eu fui 2 vezes ao parque. Eu fiz 1h30 de caminhada de manhã, voltei à tarde, no fim da tarde fiz mais 1 hora de caminhada. Então, assim, cobrar a entrada pode ser até uma opção, mas eu acho que mais importante do que cobrar a entrada é permitir que um ambiente desses tenha um restaurante, que tenha ali sei lá, um centro de eventos. Eu acho que tem várias formas de você ganhar em cima de um ambiente desses, né? Então, assim, talvez não cobrar a entrada, mas cobrar algum tipo de atividade, deixar alguma coisa que não vai ferir o meio ambiente, não vai ferir ali o ambiente de paz que o parque proporciona, né? Mas eu acho que sim, tem sim que trazer alguma renda, mas essa renda pode ser pensada de várias formas diferentes. Eu mesmo penso assim, dos parques que eu frequento, às vezes eu penso, puxa, se tivesse sei lá, uma lanchonete para sentar aqui, um restaurante para ir num domingo almoçar num lugar desse, como tem no Jardim Botânico, por exemplo, né? Poderia ser uma opção muito boa de gerar renda para o local, né? E aí, para entrar e sair do parque, não sei, talvez um preço mais simbólico para aqueles que vão todos os dias, assim, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo, eles falam em cobrar um valor X. Se for pequeno, tudo bem, senão acho que muita gente simplesmente vai deixar de ir, o que vai ser uma pena também, né?
Vitor Hugo concorda, ainda estamos só no começo. Todos aqueles que são contra a Lava Jato são contra a justiça. Sou PM, confio no rumo da operação, no bom rumo da operação. Vitor Hugo, então, olha, minhas mensagens são para você também. Bem-vindo, PMs são muito bem-vindos aqui, tá? Muitos que eu sei que são PM aqui entram, eu acabo não identificando, eu deixo para vocês se quiserem se identificar. Mas assim, muito orgulho, parabéns pela sua profissão, viu? Meu coração é da PM aí, até porque minha família inteira e admiro demais. Parabéns aí pela força de vocês, tá? Simone, heróis nacionais, Moro e Delta, muita coragem e admirável atitude, exemplo de muito orgulho desses brasileiros, isso mesmo. Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Amanhã tô aqui de novo, tem coisas assim, tinha muita coisa para falar hoje, tinha coisa que eu queria detalhar mais, então eu vou dividir um pouco, fazer algumas postagens amanhã cedo, para complementar, ou para ilustrar, ou para mostrar essas fotos do museu, por exemplo, que eu acho que é uma grande perda para toda a sociedade, né? Se eu penso assim, todo imóvel fechado deteriora, né? Então, por que fechar 6 anos antes do início? Ah, porque eles querem fazer a reinauguração junto com o bicentenário, né? 7 de setembro de 2022 vai completar 200 anos, né, do grito. Galera, não vale a pena deixar o negócio lá abandonado, embolorando, todo mofado na lateral, só para coincidir com isso. Então, não fechasse, fizesse uma reforma intermediária para usar esses 6 anos e fechasse agora 3 anos fechado, para mim já tá de bom tamanho, né? Então é isso que eu acho. Eu acho que assim, é pro bem do povo, é pro povo e não pode ficar fechado por interesses que a gente não sabe quais são, né? Quanto se gastou para alocar 150 mil peças desse acervo, né? Onde estão essas 150 mil peças? Quanto que está sendo gasto? Se essas peças estão sendo bem cuidadas, que eu acredito que estão, porque a curadoria do pessoal da USP, né? Não estou nem questionando isso, mas está sim gerando custo, pode ter certeza. Né? Onde é que você aloca, onde que você acomoda 150 mil obras de arte, né? Ou peças aí desse acervo? Oi, Luciano, boa noite, bem-vindo. Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso e pensar, puxa, é para o bem do povo? Provavelmente não. Mas agora que já se passaram esses 6 anos aí de hibernação, que agora vai continuar a começar a obra de fato, né? Hoje os engenheiros, diz que ontem os materiais foram, alguns materiais foram retirados de lá, hoje estavam os engenheiros, eu presenciei, eu estava ali fazendo medições ali, né? Enfim, e amanhã parece que já vem uma outra equipe, agora eu acho que começa, mas assim, 6 anos de espera lacrado é difícil, né, pessoal? É difícil de aceitar e achar que tem um porquê para isso, tá bom? Obrigada, então, uma boa noite, um bom descanso, que Deus abençoe vocês e quem tiver novidades pode me chamar no privado que a gente conversa, tá bom? Obrigada, pessoal, boa noite.